Mercúrio não é apenas o planeta mais próximo do Sol. É um planeta onde não há nada vivo, onde tudo é queimado pelos raios solares destrutivos. Mas ainda temos mais para contar sobre o primeiro planeta do Sistema Solar. O que exatamente é Mercúrio? Rabo. Estudar o planeta durante muitos anos foi problemático. E isso apesar de Mercúrio estar separado da Terra por apenas um planeta. Para ver o planeta estando no nosso planeta é necessário esperar pelo pôr do Sol ou pelo nascer do Sol. Durante muito tempo era comum a opinião de que em diferentes períodos os cientistas observavam corpos celestes diferentes. Consequentemente, Mercúrio teve vários nomes no início. Com o avanço da tecnologia, a situação ficou muito mais clara. Com o tempo, os pesquisadores também descobriram o tamanho de Mercúrio. Seu raio chega a 2.440 quilômetros. Esse valor equivale a quase 40% do raio do nosso planeta. Assim, Mercúrio é o planeta do Sistema Solar com o menor tamanho. Até mesmo alguns satélites são maiores. Ao avaliar a forma do planeta, destaca-se que ela é quase perfeita. A diferença entre os dois diâmetros, o polar e o equatorial, é de menos de 1 quilômetro. Uma característica interessante do planeta é o seu tamanho. O fato é que, considerando o tamanho, Mercúrio é bastante massivo. 3,3 vezes 10 elevado à 23ª potência de quilogramas. Por exemplo, as luas Titã e Ganimedes no Sistema Solar são maiores do que Mercúrio. Mas mesmo assim, se somarmos as massas dessas duas luas, o resultado será menor que a massa de Mercúrio. O planeta tem um núcleo metálico massivo, que ocupa mais da metade do volume de Mercúrio. O diâmetro do núcleo é de aproximadamente 4.000 quilômetros. Depois do núcleo vem o manto. Ela tem 400 quilômetros de espessura. Sua composição é predominantemente de rochas siliciosas. Em seguida, a estrutura de Mercúrio é completada pela crosta, que tem entre 15 e 37 quilômetros de espessura. Pesquisas sobre a superfície do planeta mostraram que processos geológicos significativos ocorreram lá pela última vez, há quase 4 bilhões de anos. Também foram observadas muitas crateras em Mercúrio. Durante muitos anos, para estudar o planeta, usaram apenas telescópios, e os cientistas enfrentaram grandes dificuldades devido à enorme quantidade de luz solar ao redor de Mercúrio. A situação melhorou na segunda metade do século XX. Em 1974, uma sonda espacial robótica americana chamada Mariner 10 foi enviada ao planeta. Durante sua missão, a nave forneceu imagens de quase metade da superfície de Mercúrio. Os cientistas também identificaram o campo magnético e a temperatura da superfície do planeta. Descobriu-se que a atmosfera de Mercúrio era composta principalmente por hélio e que a camada atmosférica em si é bastante rarefeita. Depois do Mariner 10, na verdade, só em agosto de 2004 a missão para estudar Mercúrio foi iniciada pela sonda Messenger. A sonda chegou ao planeta 11 anos após o lançamento. Como resultado, recebemos inúmeras imagens que registraram quase todas as regiões de Mercúrio. Graças ao Messenger, descobrimos que há uma grande variedade de formações de relevo na superfície. A magnetosfera de Mercúrio é interessante. O planeta completa uma volta ao redor da estrela principal em 88 dias. Sua órbita tem uma forma alongada. A menor distância entre Mercúrio e o Sol é de 0,31 unidades astronômicas. No ponto oposto, esse valor já aumenta para 0,47 unidades astronômicas. Quando Mercúrio está mais próximo do Sol, ele se volta alternadamente para a estrela principal de um lado e de outro. Essas regiões são chamadas de meridianos quentes, pois recebem a maior quantidade de luz solar. No meridiano quente há um objeto interessante chamado Planície do Calor. Não é à toa que ela tem esse nome, pois é a área mais quente do planeta. Lá, a temperatura da superfície é de cerca de 427 graus Celsius. Na verdade, a Planície do Calor é uma cratera de impacto de enormes dimensões, que ocupa cerca de 2 Mercúrios. Quase 4 bilhões de anos atrás, um asteroide massivo colidiu com o planeta.
O impacto deformou uma região de Mercúrio que na época era uma jovem protoplaneta. A crosta mal tinha acabado de endurecer e a colisão fez com que uma enorme quantidade de lava incandescente viesse à superfície. E até hoje, na superfície de Mercúrio, podemos observar uma mancha brilhante que contrasta claramente com a região ao redor. Assim se formou a planície do calor. Dentro dessa formação de relevo há muitas crateras. No meio da planície do calor está o sistema de sulcos Panteão. Os sulcos têm origem em um único centro. Seu número chega a 230 e sua largura varia de 1 a 8 quilômetros. O comprimento delas é diferente. Algumas desses sulcos têm cerca de 175 quilômetros, mas outras são ainda maiores. Ainda não se sabe exatamente como os sulcos do Panteão se formaram. Os cientistas apresentaram algumas teorias sobre isso. Uma delas diz que isso aconteceu devido ao resfriamento de Mercúrio. Outra teoria sugere que foi devido aos processos tectônicos no planeta. Em Mercúrio também existe uma região completamente oposta, onde reina o frio. Nos polos do planeta sempre é crepúsculo, pois a inclinação de Mercúrio é insignificante. Aqui, no Polo Norte, fica a Planície Borealis, e essa é a região mais fria do planeta. A temperatura lá chega até menos 193 graus Celsius. Aqui também existem áreas com gelo de água, cuja espessura é de aproximadamente 2 metros. Uma camada de poeira de rochas cobre o gelo. Isso impede a evaporação. Vale notar que a temperatura nas elevações desta região, ou seja, nos lugares onde chega pelo menos um pouco de luz solar, pode chegar a 107 graus Celsius. Mesmo que algumas áreas estejam próximas umas das outras, pode haver um contraste significativo de temperatura entre elas. Se você seguir para o sul, poderá encontrar a cratera de impacto anelar Rachmaninov, uma das maiores do planeta. A idade do objeto é de aproximadamente 1 bilhão de anos e o diâmetro é de cerca de 290 quilômetros. Rachmaninov muito provavelmente se formou como resultado de atividade vulcânica, pois as rochas aqui, ao contrário de outras áreas do planeta, têm uma tonalidade avermelhada. Também foram encontrados vestígios de fluxos de lava solidificados na cratera. Na cratera Rachmaninov também está o ponto mais baixo de Mercúrio. Seu valor é de menos 5.380 metros em relação ao nível médio. Ainda mais ao sul, encontra-se a enorme escarpa dentada Enterprise. Ele tem mais de 800 quilômetros de comprimento. A escarpa se estende do nordeste ao sudoeste. Enterprise é a maior escarpa de Mercúrio. Presume-se que a causa do surgimento dessa formação de relevo tenha sido a diminuição das temperaturas no interior de Mercúrio. Quando ocorreu o processo de resfriamento, o planeta diminuiu ligeiramente de tamanho, o que fez com que se formassem dobras em sua superfície. Aproximadamente 50% da escarpa Enterprise está localizada na região da cratera Rembrandt, a maior de Mercúrio. O diâmetro dessa formação chega a 716 quilômetros. Dentro da cratera há muitos objetos menores. No fundo da cratera Rembrandt foram encontradas fissuras que juntas lembram uma teia de aranha. Do centro até o anel externo se estendem cadeias de montanhas com cerca de 180 quilômetros de comprimento. Os dados sobre essas formações de relevo na cratera facilitam o estudo dos processos que ocorrem dentro de Mercúrio. Ao longo dos anos, recebemos uma enorme quantidade de informações sobre Mercúrio e os objetos em sua superfície. No entanto, não podemos colocar um ponto final nessa questão, e ainda restam muitas perguntas sem resposta. É por isso que Mercúrio aguarda mais uma missão grandiosa. A sonda espacial automática Bepi-Colombo, desenvolvida pela Agência Espacial Europeia e pela Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial, já está a caminho de Mercúrio. Graças a essa missão, poderemos ampliar nosso conhecimento sobre as formações de relevo do planeta, sobre a atmosfera, a magnetosfera e os ventos solares. Espera-se que a Bepi-Colombo consiga entrar em órbita de Mercúrio já em 2025. Hoje, a tecnologia não permite criar um aparelho que opere direto na superfície do planeta.
Afinal, Mercúrio é um lugar, para dizer o mínimo, hostil. No entanto, a ciência espacial já provou mais de uma vez que nada é impossível para ela. E com certeza, com o tempo, vamos avançar nessa questão. Com certeza, você já pensou pelo menos uma vez sobre o que existe além do universo. Quais formas ela pode ter? Isso também interessa aos cientistas que há várias décadas tentam entender a natureza do cosmos como um todo. E as principais perguntas são: podemos considerar o universo infinito? Ou existe um lugar que podemos considerar como seu limite? Se ela não é infinita, então que forma ela tem? Vamos agora focar na última pergunta sobre a suposta forma do universo. Provavelmente a opção mais óbvia para você será a esfera, já que objetos esféricos são característicos do universo. Mas será que o universo pode ter esse formato? A parte do universo que conseguimos observar pode vagamente lembrar uma esfera, com o nosso planeta localizado no centro dela. Mas esse quadro não reflete a realidade, pois só conseguimos observar as partes do universo cuja luz já chegou até a Terra. A luz de outros objetos ainda está a caminho. Por isso não conseguimos vê-los. Nesse caso, o raio do universo observável seria de aproximadamente 13,8 bilhões de anos-luz, já que 13,8 bilhões de anos se passaram desde o momento do Big Bang. E foi exatamente nesse período que a luz da parte visível do universo chegou à Terra. No entanto, não é tão simples assim. E o raio, na verdade, é maior. Está ocorrendo a expansão do universo. Alguns objetos estão gradualmente se afastando do nosso planeta. Assim, o diâmetro do universo observável será de cerca de 93 bilhões de anos-luz. Isso nos faz entender que além da parte visível do universo existe algo mais. Isso torna muito difícil descobrir a forma do cosmos. Graças à teoria geral da relatividade, os cientistas concluíram que pode haver uma curvatura no espaço-tempo devido à massa. A curvatura do espaço ocorre ao redor de vários objetos cósmicos, fazendo com que as órbitas de outros objetos próximos a eles também possam se curvar dessa forma. A curvatura de grandes partes do espaço ocorre sob a influência da energia do universo e da massa da matéria. Apesar de haver muitos objetos diferentes no universo, de modo geral, nós o vemos como um espaço homogêneo. Consequentemente, deve haver uma certa curvatura média. Os fatores que também podem influenciar a forma do universo são a força da gravidade e a expansão do espaço. Essas forças parecem estar em conflito uma com a outra, já que uma força gravitacional tenta comprimir o universo, enquanto a outra faz o oposto: expandir. Qual força vai prevalecer é o que determina a forma do universo. Para determinar a velocidade de expansão, é usada a constante de Hubble. De acordo com os cálculos mais recentes de 2022, ela chega a 73 km por segundo por megaparsec, mais ou menos 1. A força da gravidade é determinada pela massa de energia e matéria no cosmos. No entanto, não sabemos quais são as dimensões do universo e, consequentemente, quais serão esses indicadores. Para descobrir qual é a forma do universo e qual é a curvatura do espaço, foi determinado o valor da densidade crítica. A densidade crítica representa o valor médio da densidade de energia e matéria no universo. Esse indicador pode contribuir para um certo equilíbrio entre a força de atração e a expansão do universo. Nenhuma das forças nesse caso prevalecerá sobre a outra. Se compararmos as duas densidades, a crítica e a real, temos a chance de descobrir qual é a forma do universo e como ele pode evoluir no futuro. Vale notar que, de acordo com a teoria geral da relatividade, do ponto de vista da geometria, o espaço cósmico, digamos assim, pode ter 3 formas. É importante lembrar: se a densidade crítica for maior do que a real, a expansão do universo continuará indefinidamente e a força da gravidade não será suficiente para parar esse processo. Nesse caso, a forma do universo será fortemente curvada. Esse tipo de espaço é chamado de universo aberto com curvatura negativa. Se a situação for oposta, ou seja,
Se a densidade real exceder a densidade crítica, o processo de expansão vai parar após algum tempo e começará o movimento inverso devido à força de atração predominante. Pode-se dizer que acontecerá um Big Bang reverso. Nesse caso, a forma do universo será esférica. Esse é um universo fechado, com curvatura positiva. Embora seja finito, ele não tem fronteiras. Para que você entenda do que estou falando, se você andar em uma direção nesse espaço, depois de um tempo vai acabar voltando ao ponto de onde começou. Durante muito tempo, acreditava-se que essa versão era a mais próxima da realidade. Também pode acontecer de a densidade real e a densidade crítica serem iguais. Nessa situação, a expansão do espaço vai acontecer cada vez mais devagar. E isso pode durar para sempre. A forma de um universo assim será plana, sem um fim específico. Em um universo plano, pode-se igualar a força da gravidade à expansão do espaço. E os cientistas descobriram que é exatamente nesse tipo de universo que vivemos. Com base em inúmeros cálculos e pesquisas, o nosso universo é plano ou o mais próximo possível dessa forma. No entanto, lembre-se de que estamos falando de um espaço tridimensional, enquanto a forma dos planetas é aproximadamente esférica. O próprio espaço cósmico em grande escala é homogêneo e infinito. Para descobrir isso, os cientistas calcularam a densidade da matéria do universo. Como o tamanho do universo não era conhecido por nós, não era possível calcular a densidade de todo o espaço. No entanto, mencionamos a homogeneidade do cosmos, o que significa que era possível pegar uma determinada região e determinar apenas a densidade dela. Essa seria a mesma densidade para o universo como um todo. Para calcular a densidade, precisamos saber o volume e a massa. Com a massa não é tão simples, pois precisamos levar em conta também aquilo que não conseguimos ver com os aparelhos. A matéria do universo não é composta apenas por galáxias. Cerca de 27% de toda a massa é matéria escura. Graças à influência gravitacional dela, as galáxias continuam inteiras e não se desfazem. 68% da massa do universo é energia escura, que tem um efeito oposto. Ela contribui para a separação das estruturas e, portanto, para a aceleração da expansão do espaço. Ao mesmo tempo, saber qual é o índice da energia escura é importante para determinar a massa do universo. E lembramos, se soubermos a massa do universo, podemos descobrir também sua densidade. É importante determinar qual é a massa dos aglomerados de galáxias. Uma das maneiras é descobrir qual é a velocidade dos componentes do aglomerado de galáxias. Sabendo esse valor, é possível determinar também a massa. Vale notar que essa não é a única opção. Pode-se usar o lenteamento gravitacional. O quanto a luz vinda das galáxias é desviada depende da massa do aglomerado de galáxias. Sabendo o grau de curvatura, é possível determinar a massa do universo. No final, os pesquisadores concluíram que a densidade real é cerca de 70% menor do que a densidade crítica. No entanto, o fato é que esse índice inclui tanto a matéria escura quanto a matéria comum. Mas se acrescentarmos a energia escura a tudo isso, então a densidade real e a densidade crítica vão ser mais ou menos iguais. Consequentemente, no final, obtemos um universo plano. Mas há outro jeito. Basta determinar o valor da curvatura. Como você sabe, em um espaço bidimensional, a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Se desenharmos um triângulo em uma superfície de curvatura positiva, a soma de todos os ângulos será maior que 180 graus. Agora, se pegarmos uma superfície de curvatura negativa, aí a soma já será menor que 180. Então, se soubermos a soma dos ângulos, podemos determinar se a curvatura é positiva ou negativa. E é basicamente isso que os pesquisadores fazem. Podemos discutir muito sobre qual é a forma do universo. Mas se estamos lidando com um espaço plano, como o cosmos vai evoluir daqui para frente? E o que acontece então? Quem vai decidir isso é a energia escura? Afinal, para o universo, ela funciona como antigravidade.
Se a energia escura prevalecer, a expansão do espaço será infinita. Infinita! E além disso, com uma velocidade que aumenta gradualmente. Então, cedo ou tarde, a distância entre as galáxias aumentará muitas vezes, e depois que a última estrela se apagar, o universo se tornará absolutamente escuro e frio. Claro, isso considerando que a natureza da energia escura é como nós supomos. Mesmo que o universo seja geometricamente plano, podemos supor que a topologia pode ser não homogênea. Podemos até chegar à conclusão de que o universo pode até ter limites. Tudo é possível. Afinal, ainda há muito que não sabemos. E o que você acha? Qual é a verdadeira forma do nosso universo? No nosso canal Hubble, na maioria das vezes, falamos exclusivamente sobre descobertas científicas reais na área espacial. Mas esse é um daqueles casos em que precisamos recorrer à ficção científica. Sim, é ficção, onde nem tudo pode ser levado ao pé da letra. No entanto, graças a livros desse gênero, é possível despertar o interesse pela ciência em um grande número de pessoas. Às vezes, a ficção científica literalmente prevê o futuro. Às vezes, mostra nosso mundo em uma realidade paralela, com suas próprias características. Se eu te perguntasse o nome de um escritor de ficção científica, qual seria o primeiro que viria à sua mente? Provavelmente Isaac Asimov, que deu uma contribuição inestimável para esse gênero. Durante toda a sua vida, Asimov escreveu mais de 280 artigos e livros de divulgação científica. Os enredos de Asimov realmente impressionam não apenas pelas reviravoltas inesperadas, mas também pela incrível precisão. O escritor previu de fato o surgimento de muitas tecnologias, incluindo dispositivos sem fio, telefones celulares e muito mais. Quem sabe, talvez algumas de suas previsões que ainda não se realizaram possam se tornar realidade em breve. Hoje vamos conversar sobre um dos romances mais famosos de Isaac Asimov. Antes de começarmos a discutir o enredo, vamos falar sobre alguns fatos importantes. No universo, predominam as 4 forças fundamentais de interação. São elas: a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. Forças gravitacionais são essenciais na formação de estrelas. A existência dos sistemas planetários depende disso. Parece que não sentimos a gravidade, mas ela nos afeta diretamente. Sem ela, simplesmente flutuaríamos no ar. A força gravitacional ocorre pela troca de gravitons. Forças eletromagnéticas mantêm átomos funcionando. Também o atrito, a força, a resistência e a elasticidade. Um ponto importante é que a interação eletromagnética faz com que os corpos sólidos se mantenham juntos em uma determinada forma. A força nuclear fraca é responsável pelo decaimento das partículas, o que leva à transformação de algumas partículas subatômicas em outras partículas subatômicas. Por exemplo, através da troca do bóson de Higgs, quando um neutrino se desvia de um nêutron, isso leva à transformação do neutrino em elétron e do nêutron em próton. A força nuclear forte é a mais forte das 4 forças fundamentais. É graças a ela que os núcleos dos átomos mantêm sua estabilidade e continuam existindo. É graças a essas 4 forças que ocorre o processo de troca de partículas. Essas forças fundamentais tornam o mundo ao nosso redor do jeito que conhecemos. Delas também dependem as constantes fundamentais. Estamos falando da constante gravitacional, da constante de Planck, da massa das partículas elementares, da velocidade da luz e muito mais. As constantes fundamentais são a base de tudo. Se ao menos um desses componentes for alterado, mesmo que minimamente, toda a ordem do universo mudará radicalmente. As propriedades das forças fundamentais serão diferentes. Isso poderia ser chamado de mundo paralelo. Em um mundo assim, a interação nuclear pode ser uma ordem de magnitude mais forte do que no nosso. E a que isso poderia levar? Para responder a isso, podemos... Interessante. Pergunta interessante. Para responder a isso, podemos ver como isso foi apresentado para nós por Isaac Asimov. O escritor descreve em seu romance como os heróis lidam com as consequências da interação nuclear intensificada. Aqui entra em primeiro plano a teoria de que pode haver uma enorme quantidade de mundos paralelos.
E nisso, o valor da interação nuclear forte pode ser diferente. Em alguns casos, ela é maior e em outros até menor do que no universo real. Em alguns, até menor do que no universo real. Asimov polemiza com a afirmação de alguns filósofos como Friedrich Schiller, de que nem mesmo forças superiores seriam capazes de resolver as tolices da humanidade. O escritor enfatiza que a estupidez humana realmente existe. No entanto, as pessoas em si não são tolas, embora percebam apenas o que se encaixa em sua visão de mundo e resistam ao que está fora de sua perspectiva. A primeira parte do romance conta como surge o conflito entre os desejos pessoais e as consequências, que podem ter um caráter destrutivo. Na obra, também são apresentadas as principais teorias da física nuclear, incluindo aquela segundo a qual as propriedades da energia estão diretamente ligadas às propriedades do universo específico. Intrigante? Os personagens do romance conseguiram uma fonte de energia gratuita e não querem entender quais podem ser as consequências negativas disso. A situação se complica ainda mais com pesquisas que indicam efeito positivo. Aqui também surge o problema de que a ciência pode ser influenciada por aqueles que têm autoridade e poder. É fácil manipular os fatos. É possível criar condições para que os resultados da pesquisa sejam exatamente como alguém específico deseja. Então, os habitantes do universo paralelo no romance ganharam a capacidade de trocar matéria entre os universos. Asimov chamou isso de bomba eletrônica interuniversal. Mas nesse processo, a interação nuclear se intensifica, o que significa que surge a ameaça de explosão do Sol no nosso universo. Para o universo paralelo, isso é um ponto positivo, pois se torna uma fonte inesgotável de energia para eles. No mundo paralelo, existem habitantes peculiares, emocionais, racionais e pistunos. Os emocionais eram mais associados ao gênero feminino, enquanto os racionais, ao contrário, ao masculino. Para os emocionais, as emoções sempre foram prioridade, e as habilidades intelectuais não eram valorizadas. Assim, uma das personagens que pertencia a esse gênero era criticada por causa de sua inteligência e constante curiosidade. Também falaremos da terceira parte do romance. Lá se conta o que acontece na Lua. Asimov descreve a antipatia dos habitantes da Lua pelos terráqueos, a arrogância, o desejo de independência e os alimentos artificiais. Provavelmente, o autor quis mostrar como será a nossa vida com o avanço contínuo da tecnologia. E foi justamente na Lua que os heróis do romance planejavam instalar dispositivos especiais que poderiam neutralizar o efeito destrutivo da bomba para o nosso universo. O romance de Isaac Asimov é muito dinâmico e cheio de acontecimentos. Você com certeza não vai ficar entediado. E ao mesmo tempo, você vai encontrar reflexões científicas suficientes que também vão te fazer pensar sobre universos, inclusive os paralelos. Se você não suportava física nos tempos de escola, o romance Os Próprios Deuses, assim como muitas outras obras de Asimov, vai te ajudar a despertar o interesse por essa ciência. Além de tudo isso, ainda há uma reflexão sobre os erros da humanidade e a incapacidade de reconhecê-los, sobre a psicologia do conhecimento humano e muito mais. É assim que surge essa mistura interessante de psicologia e ciência. Todos encontrarão algo interessante neste romance. E definitivamente devemos pensar se podem existir mundos paralelos com constantes físicas fundamentais absolutamente opostas. Muitas coisas descritas em obras de ficção científica foram encontradas na realidade, então, quem sabe, talvez seja o mesmo caso aqui, e o livro de Asimov possa direcionar os cientistas na solução dessa questão. E você, o que acha? Será que algum dia saberemos sobre universos paralelos? E será que eles vão se parecer com aquele que Asimov descreveu? O passado da humanidade impressiona com suas capacidades e prova que nada é impossível para ela. Para descobrir o que há no fundo do oceano e além da atmosfera da Terra, criaremos aparelhos especiais de pesquisa. Há pouco espaço no nosso planeta natal, mas podemos criar ilhas artificiais. E o que poderíamos fazer caso, de repente, a população atingisse um limite tal que ficaria apertado para todos nós na Terra? Claro, podemos procurar planetas com condições ideais para a vida em outras galáxias, e isso parece a opção mais óbvia.
Mas e se criarmos nossos próprios planetas na zona habitável do nosso sistema? Pode parecer algo fantasioso demais para você, mas a ciência tem algo a dizer sobre isso. Como seria um sistema assim com vários planetas? Quantos objetos ela pode comportar? É possível haver mais de um planeta na mesma órbita? E todos os componentes de um sistema assim podem orbitar em torno de uma única estrela? Antes de começarmos a discutir sobre o nosso sistema ideal com vários planetas, vamos falar um pouco sobre a situação atual do Sistema Solar. Enquanto conhecemos uma enorme quantidade de planetas fora do Sistema Solar, atualmente cerca de 5.000, dentro do próprio Sistema Solar há 8 planetas. E vale notar que o nosso sistema é recordista em quantidade de planetas. Nós conhecemos o Sistema TRAPPIST-1, que tem 7 planetas, e o recorde do Sistema Solar é compartilhado com Kepler 90, que também tem 8 planetas. Esses dois sistemas têm outras características em comum. Os planetas mais massivos estão mais distantes da estrela principal, enquanto os menores estão mais próximos. Além disso, as estrelas principais são semelhantes ao Sol. No entanto, há uma diferença importante. No sistema Kepler 90, todos os planetas estão a uma distância de sua estrela dentro de uma unidade astronômica. Ou seja, a Terra está até mais distante do Sol, e ela é o terceiro planeta de 8. De tudo isso, concluímos que a densidade no sistema Kepler 90 é uma ordem de magnitude maior. Isso significa que é possível criar uma situação em que a distância entre os planetas seja menor do que no sistema solar. Em seguida, é importante entender se existe em algum lugar do universo um sistema onde possa haver mais de um planeta na zona habitável. No nosso sistema planetário, nós temos a Terra, o único planeta com condições ideais para a vida. Nos estágios iniciais do desenvolvimento do sistema solar, Vênus e Marte também poderiam ter sido habitáveis, pois estão próximos da zona habitável ou até mesmo dentro dela. Podemos pegar como exemplo o sistema TRAPPIST-1 já mencionado. Sua zona habitável contém 3 planetas. Os cientistas supõem que existem sistemas até com 7 planetas na zona habitável. E quanto à possibilidade de haver vários planetas na mesma órbita? Aqui, nem precisamos nos limitar a apenas 2 planetas, pode haver ainda mais. Vale notar que 2 pontos de Lagrange, L4 e L5, possuem um alto nível de estabilidade. No sistema Sol-Júpiter, há asteroides troianos nos pontos de Lagrange. Eles estão aproximadamente à mesma distância do Sol e de Júpiter. Em teoria, podem existir não apenas asteroides troianos, mas também planetas troianos, cuja localização pode praticamente coincidir com os pontos mencionados. No entanto, tais planetas ainda não foram descobertos no universo. Falamos sobre planetas que podem se formar naturalmente no universo. Mas nós vamos falar sobre a criação de sistemas com o maior número possível de planetas. Podemos nos basear nos trabalhos do astrofísico do Observatório Bardo, Sean Raymond. Em seus artigos sobre o tema que nos interessa, ele utilizou resultados de pesquisas reais, mesmo que seu trabalho não seja revisado por pares nem publicado em revistas científicas. Vamos extrair de lá algumas informações de que precisamos. Sabemos que a densidade de sistemas semelhantes ao sistema solar pode ser uma ordem de magnitude maior. E o que vai determinar o valor máximo da densidade? Para as próximas discussões, vamos usar frequentemente o termo esfera de Hill, ou raio de Hill. Esse é o espaço ao redor de um corpo celeste onde sua influência gravitacional domina. Ou seja, esse espaço determina as órbitas de corpos menos massivos, apesar da influência de um objeto maior ao redor do qual o próprio corpo orbita diretamente. A esfera de Hill está localizada entre os pontos de Lagrange L1 e L2. O valor da esfera de Hill para a Terra chega a 1,5 milhão de quilômetros. Como a Lua está afastada do seu planeta em quase 400 mil quilômetros, concluímos que o satélite da Terra está localizado dentro da esfera de Hill. Além disso, 1,5 milhão de quilômetros é igual à distância, até os pontos de Lagrange L1 e L2. O valor da esfera de Hill, como podemos ver, acabou sendo bastante grande. Nela caberiam até todos os 8 planetas. No entanto, a que distância entre os planetas o sistema será estável? A interação entre os planetas se intensifica
se um deles entrar na esfera de Hill do outro. Consequentemente, processos destrutivos, como colisões, podem ocorrer entre dois objetos. Nos artigos do já mencionado Sean Raymond, são citados estudos que afirmam que a distância entre os planetas deve ser equivalente a 5 a 10 esferas de Hill. E aí surge a pergunta: em teoria, quantos planetas poderiam caber na zona habitável do nosso sistema solar? Vale notar que não sabemos o tamanho exato dela. A zona habitável se estende de 0,95 até 1,37 unidades astronômicas a partir do Sol. Sean Raymond, levando em consideração esses cálculos, concluiu que na zona habitável do nosso sistema planetário podemos acomodar 6 planetas que podem ter vida. O que podemos fazer para que haja mais desses planetas? Seria interessante colocar pelo menos 2 planetas na mesma órbita, de modo que um deles ficasse em um dos pontos de Lagrange, L4 ou L5. Dessa forma, teríamos 12 planetas, e o sistema continuaria estável. Vamos continuar. Como podemos aumentar a quantidade? Com base em materiais da revista Mecânica Celeste e Astronomia Dinâmica, concluímos que pode haver mais de 2 planetas com massas iguais na mesma órbita, desde que a distância entre eles seja igual e equivalente a pelo menos 12 raios de Hill. O número mínimo de planetas em uma única órbita pode chegar a 7, e na órbita da Terra, nesse caso, pode haver até 42 planetas. Como lembramos, na zona habitável do Sistema Solar podem existir 6 órbitas. E será que pode haver essa quantidade de planetas em cada órbita? A massa dos planetas não afeta significativamente a distância entre as órbitas. Assim, se colocamos 42 planetas em 6 órbitas, no total teremos 252 planetas com condições ideais para a vida. O quão distantes estão as órbitas umas das outras depende, em maior parte, de um único planeta. Mas é justamente daquele que exerce influência sobre o planeta de outra órbita. Vamos avançar ainda mais e tentar aumentar ainda mais o número de planetas. Já que é para fazer, vamos fazer direito, como se diz. Aqui precisamos de órbitas retrógradas. No Sistema Solar, os planetas se movem em órbita em uma única direção. Se a distância entre os planetas for pequena, planetas em órbitas diferentes influenciam-se gravitacionalmente, causando instabilidade. Se os planetas permanecerem próximos uns dos outros por tanto tempo, as consequências também serão graves. Nesse caso, é melhor isolar esses 2 planetas um do outro para que fiquem próximos por menos tempo. Como fazer isso? Precisamos que esses 2 corpos se movam em suas órbitas em direções diferentes, ou seja, haverá um movimento retrógrado. Dessa forma, não só reduziremos a influência gravitacional de uns planetas sobre os outros, mas também poderemos diminuir a distância entre as órbitas. Já que estamos aumentando tanto as apostas, poderiam se formar planetas habitáveis fora da zona habitável. Vamos estabelecer um limite de 1000 unidades astronômicas, novamente com base nos trabalhos de Sean Raymond. Essa é a distância ideal da estrela principal, pois a influência externa nos planetas não será relevante. Dessa forma, podemos colocar 57 anéis nessa zona, em cada um deles, 42 planetas habitáveis. No total, isso resulta em 2.394 objetos. Embora essa quantidade pareça algo inacreditável e fora do comum, mesmo assim, nesse caso, a massa total de todos os planetas não superaria a da estrela principal. O Sol ainda será uma ordem de grandeza mais massivo do que todos os objetos do sistema. Sim, agora nossos raciocínios são fantásticos e puramente teóricos. Claro que, no nosso sistema solar, algo assim simplesmente não pode se formar. No entanto, com o tempo, podemos descobrir sistemas planetários parecidos com aqueles que descrevemos. E o que você acha? Será que descobertas assim nos aguardam no futuro? E em quanto tempo?